me sinto bem entre ferros, porcas, barulhos de ferro, tornos mecânicos, etc. Eu prefiro, portanto, a mecânica. Mas me formei em 1942 pela Universidade de Minas Gerais. Foi quando começou a minha vida profissional. Eu comecei aqui em Nova Lima, mas não deu certo. De lá passei para a cidade de Porto Real, para o arraial de Porto Real do Rio São Francisco, posteriormente levado a Iguatama, quando a cidade passou a chamar-se Iguatama, onde me casei. Isto foi em 44. Já em princípios de 45, eu vinha para Belo Horizonte, onde me assentei e comecei o serviço odontológico do Banco da Lavoura, hoje Banco Real, onde estou até hoje. O cinema foi para mim sempre um esporte. Uma pequenina saída para a direita ou para a esquerda que me deram algum lucrinho. Mas, na realidade, a finalidade era o esporte. Sempre gostei do cinema, sempre me fui atraído pelo cinema, pela imagem em movimento. Porém, havia no Banco da Lavoura, naquela época, um aficionado evoluído, que era o Dermerval José Serpa. O Serpa era autor de películas muito bem feitas, coisas particulares, ele não filmava para fora. E daí surgiram as primeiras influências. Então, tratei de me munir de uma máquina Payar, Bolex, e de um filmador, e passei a fazer os meus primeiros filmes. Porém, naquela época, as revelações do filme colorido eram feitas através da Kodak. E o filme oferecido era o Kodachrome. Um material de primeiríssima qualidade, muito bonito, muito transparente, e valia a pena filmar com o Kodachrome. Mas acontece que depois que o filme era feito e entregue à Kodak no Rio, ele ia para a América do Norte para ser revelado lá. E nisso ele perdia 4, 6 meses de espera. E muitas vezes o filme se extraviava daqui para o Rio ou do Rio para cá. Então, às vezes, uma espera de 8 ou 10 meses redundava em coisa alguma. Eu mesmo cheguei a perder filmes por causa disso. Porém, eu me rebelei contra esse sistema de demora. A coisa ia nas costas de uma tartaruga. Era melhor que isso se fizesse nas costas de um coelho bem esperto. Então, resolvi eu mesmo fazer as minhas filmagens. Para isso, eu escrevi para a fábrica Ansco, na América do Norte, que me forneceu a técnica para a revelação apenas do filme Ansco, não do Kodachrome. Kodachrome só a Kodak poderia revelar. Fabriquei a minha própria máquina de revelar, de posse das fórmulas e da técnica, passei a eu mesmo fazer as minhas revelações. Isso foi quando? Isso foi por volta de 1952, 50, 48, por aí. Então, em vez de esperar 6, 8 meses, eu esperava a duração de uma noite. Porque eu fazia a revelação, nessa noite mesmo eu via o filme. Eu nem esperava, eu fazia, né? Pois é. Penso, segundo os comentários, eu fui o primeiro a revelar o filme colorido de 16mm profissionalmente no Brasil. Porque eu revelei para Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, São Salvador. Se não havia aí, eu fico achando que não havia nas outras partes do país também. Porque esses eram os pontos máximos do nosso Brasil naquela ocasião. Apenas idealizei e executei uma máquina para revelar os meus filmes. E fazia direitinho. A própria Ansco pôs em dúvida a minha capacidade quando me mandou as fórmulas e a técnica. Porquanto, ao mesmo tempo, ela somou conselhos sábios. Não revele, porque são 3.000 e tantos quadrinhos que têm que ser revelados com absoluta igualdade. O primeiro igual ao último. Mas a Ansco não sabia com quem estava lidando. No fundo, eles mandaram as fórmulas para o senhor, pensando que o senhor não faria, jamais faria isso, né? A Ansco apenas me atendeu, como que ele diz, bom, nós somos cordiais, somos generosos, vamos atender a esse tolo que é lá em Belo Horizonte. E como que era essa máquina que o senhor inventou? Esta máquina nada mais do que um cilindro
talvez de uns 80 centímetros de comprimento, e com um diâmetro de uns 45, 50 centímetros. Ele era forrado, coberto de celulóide, e tinha em torno dele um passo de parafuso, uma helicoidal. Então, no escuro, eu pegava o filme, prendia e rodava a manivela. Num instante, ele estava disposto em todo o tambor. Em seguida, jogava numa espécie de uma, como é que eu diria isso? Uma espécie de uma bandeja que tinha também a forma do cilindro. Então, quando ele descia, ele comprimiu o líquido, dando uma espessura de líquido mais ou menos aí de 1 centímetro por um espaço de uns 15 ou 20 centímetros. Quando o tambor descia, eu rodava imediatamente para que toda a solução pegasse o filme. E dentro desse sistema transcorria toda a revelação, que correspondia mais ou menos a umas 12 ou 14 etapas. Como que eram essas etapas, né? Você pode falar resumidamente? Sim, posso, resumidamente. A primeira etapa era passada no escuro total. Depois, logo após o primeiro revelador, entrava o interruptor. Aí a luz é acesa, era acesa. Em seguida, vinha o endurecedor, banho d'água, banho de luz, revelador corante, baseado na dicolamina, interruptor, endurecedor, lavagem, branqueador, lavagem, fixador, lavagem. Em seguida, o filme era posto para secar. A revelação demorava 2 horas. Processo total. Processo total, 2 horas. E esse maquinário de revelação o senhor nunca tinha visto na vida? Na verdade, o senhor inventou da cabeça do senhor? Foi criação minha. Uhum. E depois o senhor chegou a conhecer algum laboratório mais tarde ou não? Conheci um laboratório mais tarde, sim. Funcionava dessa mesma maneira não, ou o sistema do senhor era original? Não, o sistema era diferente. Eles espalhavam um filme em cima de uma trempe estreita e longa e desciam isso dentro de uma solução, de um tanque com a solução reveladora. No fim de alguns minutos, tirava aquilo, punha no outro para lavar, pronto, estava encerrado. Era simples. Mas era um filme preto e branco. Foi filme preto e branco. Preto e branco. E o sistema, hoje em dia, oficial de revelação de filme colorido, assemelha ao sistema que o senhor inventou ou o senhor não? Não, acredito, hoje deve ser um sistema bem mais evoluído, bem mais simples, mais perfeito. Eu atendi, como disse, pessoas de São Paulo. Aqui em Belo Horizonte, revelei para o Otto Elias, revelei para o Serpa, revelei para a família Faria, revelei para o Luiz Signorelli, revelei para um Mário Guimarães, revelei para um médico aqui que gostava de fazer conferências na Suécia. Ele filmava operações e projetava lá. Eu, no momento, não me lembro o nome desse médico, mas ele ainda está circulando por aí. Filmei para o Walter Guimarães Mota, lá de Recife, um grande cliente que eu tive. O contato com São Paulo foi o seguinte: havia lá uma sociedade, Fotocine Clube Bandeirantes. E essa gente resolveu fazer uma filmagem, um teste entre pessoas que filmavam lá em São Paulo. Por processos que eu não sei descrever bem, chegou às mãos dessa gente um filme revelado por mim. Eles então me mandaram um filme feito por eles para que eu revelasse. Eles queriam testar o meu trabalho. O teste me deu uma aprovação de 100%. Naquela época eu me servia da Paner para fazer o transporte dos filmes. Então o Walter fazia o filme de dia, mandava para cá de noite. No dia seguinte, cedinho, eu recebia o filme aqui na Paner. Revelava à noite. No dia seguinte, no terceiro dia à noite, durante o dia, eu encaminhava, entregava o filme à Paner. Voava durante o dia. À noite, o Walter projetava. No fim do terceiro ou quarto dia, ele projetava o filme lá em Recife, em vez de esperar 6, 8 meses. Este homem enlouqueceu, praticamente. Essas revelações duraram mais ou menos aí talvez pelo curso de uns 6 anos.
E elas cessaram por algumas razões. Primeiramente, porque a máquina se arrebentou, não aguentou mais o trabalho. Por outro lado, cessada a guerra, desapareceu o filme Ansco, que eu suponho que o filme Ansco era o Agfa Color produzido na América. É apenas uma suposição minha. Cessada a guerra, não havia mais necessidade daquilo. E a própria Agfa se encarregou de revelar o Agfa Color aqui no Brasil, já apresentando o filme Super 8 sonoro. Tudo tem o seu ciclo vicioso, seu ciclo vital, aliás. Nasce, cresce, morre. Com o desaparecimento da dicolamina, começou a cessar também o meu entusiasmo pelo cinema amador. Encostei a minha máquina e, quanto à máquina de revelar, ela também foi se despedaçando, ela foi se desgastando com o tempo. E desapareceu a dicolamina, que era um produto fabricado apenas para química fotográfica da Ansco Colors. Isto. E o senhor falou que o filme também desapareceu, né? Também desapareceu, o Ansco Color desapareceu. Penso que a firma perdeu interesse com a terminada a guerra. A Agfa tornou a Alemanha, voltou a tomar posse das suas patentes. E, naturalmente, o filme Agfa ia ser agora produzido pela própria firma alemã. E esse filme passou a ser, não digo fabricado, mas passou a ser revelado no Brasil. Então não havia interesse nem a mim mesmo fazer as minhas revelações, porquanto a Agfa faria um serviço evidentemente melhor do que o meu. O relógio campainha era preparado para despertar ao cabo de 16 minutos. Perdão. Nesse momento, eu tirava o revelador e jogava no mesmo recinto, eu jogava o interruptor, para depois acender a luz. Mas quando eu liguei o relógio, ele começou a rodar, contando de 16 a 0, arrebentou a corda. Eu não podia mais voltar o filme, porque já estava molhado. Então soube uma solução, controlar o tempo pelo meu pulso. Sabendo que o meu pulso tinha 78 rotações, ou 78 pulsações, eu contei 78 16 vezes. E o filme ficou muito bem revelado. Uma revelação de coração. De coração, mesmo. É.